Olá, turma, espero que todos estejam bem. A gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo do terceiro trimestre. A gente vem falando, nas últimas aulas sobre a questão da escultura, a gente já falou na primeira aula sobre a origem da escultura, como ela começou a ser feita. Falamos ali um pouco sobre a relação dela com a questão da religião. Falamos também sobre a questão do poder, Eu falei ele como exemplo com relação, à política, deu exemplo da escultura que era feita em Roma, que tinha aquela relação com o Império Romano, com a figura do imperador. Falamos também sobre as esculturas, feitas, a questão, das esculturas feitas no Brasil, a escultura brasileira. A gente falou sobre dois importantes escultores ali brasileiros, que era o Mestre Vitalino e o Aleijadinho. E como a gente viu nos exemplos das últimas aulas, das últimas 2 aulas, a relação, com o material utilizado na escultura, ela pode ser muito diversa, Há muitos materiais que podem ser utilizados. A gente já viu ali alguns exemplos nas últimas aulas. Como, por exemplo, na obra do Aleijadinho, a gente viu que ele usava tanto madeira como também a pedra-sabão, nos exemplos que nós vimos, para fazer as suas figuras ali, as suas imagens que eram geralmente ligadas à religião. E já o mestre Vitalino usava o barro, a argila, para fazer as suas obras, as suas figuras que mostravam ali, geralmente, essa relação com o cotidiano, da vida no sertão. Então, como a gente viu, aqui a gente tem 3 exemplos de material. A gente tem a madeira, o barro, a argila, e temos a pedra-sabão. Nas primeiras obras que nós vimos, quando a gente falou da origem, a gente já tinha falado ali aquela Vênus de Willendorf, que eu mostrei que era uma obra ali pré-histórica, ela é feita, já com barro, com pedra, também era muito utilizada na pré-história, Eles usavam esses materiais, mais o barro, a pedra, também ossos. E ali, quando a gente falou mais sobre a Grécia e Roma, nós vimos alguns exemplos que eram feitos com mármore, Então, o mármore ele vai ser muito utilizado ali nesse período da Antiguidade Clássica, que é um período que vai envolver a Grécia Antiga e também o Império Romano. Então, é um tipo de pedra, é um tipo de material que vai ser geralmente muito utilizado ali nesse período, tanto para as esculturas como para os relevos e também na própria arquitetura em si, A gente tem as colunas gregas também que eram feitas desse material e que foram, as colunas, tem um detalhe, as colunas na Grécia eram necessárias para a sustentação das construções, mas em Roma eles já tinham outras técnicas ali da arquitetura para fazer essa sustentação, mas eles achavam bonito essas colunas, então eles continuaram usando as colunas, mas agora como uma forma de adorno, como uma forma de ornamento ali para as construções, era só para enfeitar. Então, as colunas que na Grécia eram uma forma prática, de sustentação ali da arquitetura, se tornou ali uma forma de escultura apenas, uma forma que era apenas para enfeitar ali a arquitetura romana. E geralmente ali utilizando esse material que era o mármore. Mas o mármore continuou sendo usado, com o passar dos anos, por outros artistas em outros períodos. Um exemplo é o Michelangelo, que usou esse material, em muitas de suas obras, entre elas a escultura, Davi, que foi feita por Michelangelo, que é essa que a gente vê aqui, esse detalhe aqui do lado, é uma dessas importantes nas esculturas que ele fez em mármore. A gente vê, que era muito rica em detalhe, a gente vê que tem muita expressão. E um detalhe, também importante, ela tem mais de 5 metros de altura. Então, era um bloco de pedra, de mármore, em que ele foi esculpindo e criando essa imagem, que é extremamente detalhada e gigantesca, Ela é uma imagem de corpo inteiro, aqui a gente só tá vendo um detalhe. Mas ele dizia, um detalhe importante é que o Michelangelo, ele era um artista que ele dizia que quando ele era perguntado, como ele fez, como ele fazia suas obras, como ele conseguiu esculpir,
essa obra do Davi, por exemplo, ele dizia que as figuras que ele esculpia, elas já moravam dentro, já viviam ali dentro daqueles blocos de pedra. Ele só tinha, né, que encontrá-las ali embaixo. Então, ele dizia que ele simplesmente peguei, como na frase aqui, né, que eu coloquei, peguei o martelo e o sisal, que era o material, né, que ele utilizava ali para esculpir, e tirei da pedra de mármore tudo o que não era o Davi. Então ele tinha essa técnica ali que ele pegava um bloco ali completo e ia retirando, né, o excesso de pedra até chegar na figura em que ele queria. Outro exemplo também que ele fez, né, nesse material é a Pietà, que é utilizada também foi feita em mármore, né? E também é uma obra muito importante, muito conhecida. E como a gente vê, né, aqui a questão sempre dessa riqueza de detalhes, né, que a gente vê nas obras do Michelangelo. Isso é muito uma das características, né, que ele faz de fazer esse detalhamento, né, nas suas obras. Outros artistas também vão se inspirar nele, ou ali contemporâneos também, vão realizar obras assim muito importantes utilizando esse material, né, fazendo ali, lembrando, né, que é pedra, é um pedaço, um bloco de pedra e ainda assim eles fazem tecidos ali, por exemplo, que com muita fluidez, que apesar de ser feito, né, de um material sólido, ainda consegue passar essa sensação, né, de tecido, de leveza. Esse daqui a gente até vê, né, que é um tecido mais, parece, né, remete a um tecido um pouco mais encorpado, assim, mas existem outros exemplos, como esse daqui, que a gente vê que o artista ele fez um véu mesmo, um véu bem fino e leve sobre o rosto de uma mulher, sendo que é feito de mármore, é todo feito em pedra, né, um bloco de pedra, em que ele foi apenas ali esculpindo e fazendo esses detalhes. Então, né, é um tipo de arte que ele requer ali algumas técnicas específicas, um material, um equipamento, né, específico ali para poder fazer, esculpir, né, na pedra esses detalhes e fazer essas figuras, né, na pedra, né, no mármore, por exemplo. É algo, né, que vai requerer ali muita paciência para ser feito, né, é algo que leva, né, bastante tempo ali sendo feito, para poder chegar, né, no resultado que a gente vê depois já pronto, né, requer ali esse material para fazer a escultura, né, para esculpir, depois algum tipo de lixa também, para ajudar a dar mais, melhorar, né, a questão da textura também, mas é algo que é feito, né, muita delicadeza no sentido de paciência, né, para fazer os detalhes e fazer ali a obra, né, criar essas figuras a partir da pedra. Aqui, por exemplo, a gente vê, né, o artista depois lixando para dar, né, essa textura mais lisa na obra, né, porque como a gente viu, né, ele vai batendo ali com aquele martelinho e vai criando, ficam umas ranhuras, né, do equipamento que ele utiliza, que acaba deixando essas marcas, e depois ele lixa para poder deixar mais lisinho ali a obra. Outro material que nós já falamos aqui, né, já vimos sendo usado ali para modelagem, né, para algumas obras, é a cerâmica, né, que é a argila, que a gente viu quando a gente estudou sobre a obra do mestre Vitalino, na aula passada, que utilizava ali essa questão da argila, né, do barro, para fazer as figuras dele. Então era uma forma, vocês já devem ter mexido, né, com a argila, é algo que é mais uma questão de modelagem, né, você vai modelando ali com as mãos o barro, né, que é um material maleável, para criar as suas figuras, diferente do que a gente já viu ali como é feito com a pedra, que é um material, né, mais sólido, com mármore, que é um material sólido. Então, no mármore, a gente o artista precisa esculpir, né, a pedra de mármore, como a gente viu ali no vídeo, e já com a cerâmica, né, com a argila, ele vai modelando ali com a mão
até criar, né, as figuras ou objetos que ele quiser. Ali, como uma brincadeira mesmo que as crianças fazem com massinha, como é feito também com biscuit, por exemplo, não coloquei aqui o exemplo do biscuit, mas é um material também utilizado hoje em dia, né, para fazer enfeites, mas também para fazer outras formas, né, de obras, né, de esculturas em miniatura, geralmente ali, utilizando essa mesma técnica, né, da modelagem, além de outros também, outros materiais que a gente pode ver nas próximas aulas. Outro exemplo que vai utilizar a cerâmica, aqui especialmente na arte brasileira, né, é a arte indígena brasileira, que utiliza ali a cerâmica para fazer esculturas mesmo, como a gente vê aqui na imagem, e para fazer também muitos objetos, né, que depois recebem pinturas e tudo mais, que são utilizados ali por aquela população. E por outros também, né, um exemplo, né, que eu trouxe aqui é um tipo de cerâmica muito famoso, mundialmente conhecido, né, que é uma cerâmica feita pelas tribos indígenas que viviam na ilha de Marajó, no Pará, aqui no Brasil, que são as cerâmicas marajoaras, né? Quando você pesquisa sobre arte indígena ou também sobre uma arte feita com cerâmica, esse é um dos principais exemplos que vai aparecer para você, que é as cerâmicas marajoaras, né? Que, como eu falei, ficaram mundialmente conhecidas e são uma parte importante aqui também da cultura do nosso país. Claro que aqui a gente viu, né, exemplos que utilizaram ali um único material para fazer as suas obras, mas há a possibilidade de se misturar materiais. Um exemplo aqui muito conhecido na história da arte é uma obra feita pelo artista Edgar Degas, chamada Bailarina de 14 anos. Ele utilizou diferentes materiais ali para fazer essa obra. Então, por exemplo, para fazer primeiro a estrutura dela, ele utilizou uns pedaços de madeira, como por exemplo os próprios cabos de pincéis velho que ele tinha ali, pedaços de cavalete, que ele tinha ali no seu ateliê. Isso para fazer a estrutura. E depois ele foi fazendo a modelagem ali por cima dessa estrutura. Mas ele queria dar mais realismo, né? Mais veracidade para a obra, que tivesse, né, um ar ali mais realista. E por isso ele utilizou outros materiais também orgânicos, como tecido. Por exemplo, a saia da bailarina, ela é uma saia de verdade, né? Ele não fez a modelagem da saia, ele pegou uma saia de bailarina e vestiu ali na escultura. E o cabelo também, ele utilizou cabelo humano, utilizou então esses materiais orgânicos, que depois ele cobriu ali tudo com uma camada de cera para não ficar de uma forma que destoasse, né? Para continuar parecendo que era tudo uma obra só, mas que tivesse ali esse ar, né, mais realista. Por conta disso, né, desse uso de outros materiais, essa saia ela já foi substituída algumas vezes ali, alguns críticos até mencionam, né, que foram escolhidas saias muito diferentes da original. Por exemplo, essa daqui foi uma das últimas, né, que eles colocaram, que recebeu algumas críticas ali por ser muito diferente, mas que se assemelhava muito às saias das bailarinas dessa época, né, da época que foi feita essa obra. E esse artista ele pintava muito bailarinas, também fazia muitas pinturas, né, com o tema do balé. Esse era um tema, ele é conhecido como pintor das bailarinas. O balé ele era um tema muito comum nesse período e especialmente apareceu muito na obra desse artista, do Edgar Degas, que chegou a fazer ali mais de 1000 pinturas, né, com a temática das bailarinas. E elas utilizavam, né, saias parecidas com essa aqui. Porém, na escultura, né, do Degas, era uma saia um pouco diferente, né, que ela utilizava. E outro detalhe importante, né, a gente estava falando ali do uso de materiais diferentes. Depois que o Degas faleceu, a família encontrou essa escultura ali no ateliê dele e permitiu que fossem feitas cópias em bronze. Então eles usaram ali, fizeram um modelo, né, fizeram um molde
dessa escultura e fizeram várias cópias que são feitas inteiramente de bronze, que é um outro material ali utilizado também muito em muitas esculturas, né? Esses materiais mais ligados são tipos, né, de ferro, por exemplo, a Estátua da Liberdade é de um material de cobre, se eu não me engano, agora me fugiu um pouco a memória. Mas a gente vai ter esse uso ali desses outros materiais também para fazer essas esculturas, especialmente também para fazer cópias, como foi no exemplo dessa daqui, né? Para poder ter em outros eram feitas geralmente com autorização ou do artista ou dos familiares, para poder fazer mais exposições, né? Mostrando a obra do artista. Bom, esse foi só um exemplo, né, do uso de mistura de materiais, mas a gente pode ver mais alguns na próxima aula. Na próxima aula, a gente vai focar mais na escultura feita na atualidade. Eu vou trazer aqui outros exemplos, né, de outros materiais que vêm sendo utilizados para se fazer nas esculturas. Como por hoje, eu vou encerrando por aqui. Como sempre, se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo e a gente se vê na próxima aula.